Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio do podcast Opinião Segura, uma iniciativa da Última Raça. Eu sou o Coronel PM Luciano Loyola. Estamos aqui, literalmente, no centro da LAAD 2025, em um estúdio no formato de aquário, em que vocês podem, inclusive, perceber as pessoas transitando aqui no centro da feira, transmitindo o nosso podcast, por assim dizer, volante aqui do estande da Flash Engenharia. E temos a honra de receber aqui no nosso episódio a ilustre presença do Gustavo, que é presidente da Motorola Brasil. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Coronel. É uma honra estar aqui na maior feira de segurança pública e defesa da América Latina. Uma grande oportunidade de falar um pouco sobre tecnologias com o senhor. Não, e é interessante quando a gente fala de defesa e segurança, a radiocomunicação, embora a Motorola não é só radiocomunicação, né? Perfeito. É de vital importância, afinal, o operador precisa de comunicação e é nisso que até dispensa comentários, né? Falar sobre a importância, o que é a Motorola na vida, não só do operador, mas na vida do brasileiro, né? Que também tem a marca Motorola, né? Eu já tive a marca no telefone Motorola e Sim. sempre foi sinal de muita qualidade, e a gente tem a honra e a oportunidade aqui de ouvir, né, da voz do Gustavo, falando um pouco sobre os projetos que a Motorola tem no campo da segurança pública, falar sobre tecnologia aplicada à ciência policial, que é o nosso norte. Muito obrigado, meu amigo. Não, que é isso, Coronel. É uma honra, como eu disse. Eu acho que falar um pouquinho não só da importância da radiocomunicação, mas da tecnologia, né? Se a gente olhar um pouco o último anuário da segurança pública que saiu, nós temos um déficit de quase 200 mil agentes de segurança pública, sejam eles policiais militares, policiais civis, bombeiros, Polícia Rodoviária Federal, são quase 200 mil agentes de segurança pública em déficit no Brasil, né? Talvez a forma mais fácil de você cobrir isso é você trazer tecnologia, você agregar eficiência às operações de segurança pública e de defesa, obviamente, né? Então a gente, como empresa, obviamente o nosso começo foi toda na área de radiocomunicação. Começamos há quase 100 anos atrás fazendo isso, é o nosso core, mas a gente, assim como a tecnologia, vem evoluindo. E nos últimos 10 anos, investimos mais de 80 bilhões de reais na aquisição de diversas empresas, em pesquisa e desenvolvimento, para montar um ecossistema completo para missões críticas e para a segurança pública, que vão desde radiocomunicação, softwares de comando e controle e uma série de ferramentas de vídeo com inteligência artificial para que a gente gere mais eficiência para os agentes de segurança pública e dessa forma poder cobrir um pouco esse gap, ou seja, você com menos pessoas conseguir fazer mais e conseguir entregar mais para a nossa população. E Gustavo, a gente percebe aqui na LAAD, né, são 5 pavilhões, né? É um mundo aqui de tecnologia, diversos países. A Motorola está presente aqui, como diversas grandes empresas, em que as autoridades, os gestores, estamos aqui em frente, onde está o estande do Conselho Nacional dos Comandantes Gerais, né, do CNCG, em que os nossos comandantes gerais do Brasil inteiro estão aqui reunidos e diversos outros gestores estão reunidos, conhecendo as tecnologias, né? Hoje temos a inteligência artificial e você falou muito bem das dificuldades financeiras, orçamentárias e de efetivo que as forças policiais têm hoje. Eu até falo, no caso do Distrito Federal, a legislação nos dá o direito, né, de ter mais 18 mil homens, hoje temos 10 mil. E não é o problema só do Distrito Federal, o Brasil inteiro. E é justamente com a tecnologia, com a inteligência artificial, que a gente vai poder entregar de segurança pública de forma eficiente para o cidadão brasileiro, né? Exato. Só para dar uma ideia, Coronel, nós estamos trazendo aqui na feira um sistema de atendimento, por exemplo, aonde quando o cidadão já liga para um 90, um 93, para uma área de emergência, o próprio software já faz a transcrição da comunicação do cidadão, ou seja, o atendente vai ouvindo, já recebe toda a transcrição
e já passa automaticamente para a parte de despacho. Ele já faz o Ctrl+C. Não, ele nem faz, né? Porque exato. O algoritmo, a própria tecnologia já faz o Ctrl+C e Ctrl+V. E já traz palavras-chave. Então, por exemplo, quando o cidadão fala, pô, roubaram o meu carro, ele já sabe que é um crime contra um patrimônio, contra um crime de trânsito. Então, já pega palavras-chave, já linka com as pessoas que têm que ser acionadas naquele momento, para tudo isso trazer o quê? Eficiência e velocidade. Existe um estudo da FCC americana que diz que numa grande cidade, se você for 1 minuto mais rápido num atendimento, você salva 10 mil vidas. 10 mil vidas com 1 minuto a mais de velocidade. Então, sempre que eu tenho a oportunidade de falar com grandes autoridades, com grandes influenciadores, como o senhor o meu desafio é sempre vamos ganhar o próximo minuto. Como que a gente faz para ser 1 minuto mais rápido, 1 minuto mais eficiente? E toda a nossa tecnologia ela é muito desenvolvida em parceria com nossos clientes. Nós temos mais de 100 mil clientes em todo o mundo. Vocês são os nossos maiores desenvolvedores, porque vocês trazem a demanda para a gente e a gente procura desenvolver focado na demanda específica que vocês têm. E Gustavo, isso que você falou é muito interessante, porque a gente sabe que há uma deficiência da administração pública de maneira geral. Como não existem vácuos do poder, eu sempre falo, não existe vácuos na área do conhecimento, né? E durante muito tempo, o fato das polícias, das forças de segurança, não terem se apropriado de maneira adequada dos estudos voltados a produzir ciência, tecnologia, voltada à sua expertise. Deu aso que outros campos do conhecimento, como a sociologia, a antropologia, e aqui a gente não está fazendo nenhuma crítica, mas, obviamente, esses núcleos, esses especialistas têm uma visão ainda muito ácida em relação às polícias e também não conhecem, né, o dia a dia do policial e do operador de segurança pública, que é aquele que está no terreno. Então, hoje, esse quadro tem mudado, mas ainda precisa mudar muito, né? Até falei para você do Instituto Superior de Ciências Policiais, que foi criado no Distrito Federal, que graças a Deus eu tive a honra de participar desse projeto, um projeto belíssimo, com revista científica, núcleo de estudo, mas são ações muito pequenas ainda, dado a necessidade da gente trazer a inteligência artificial, a tecnologia, e por isso que um dos nossos objetivos também é valorizar as empresas, os cientistas que se devotam a essa tarefa. As empresas e o mercado investem muito dinheiro para produzir tecnologia. Numa feira como essa, a gente percebe o tanto de soluções adequadas que o mercado tem para a administração pública, e cada vez mais a gente percebe que existe uma necessidade da gente encurtar essa comunicação. Obviamente, a administração pública ainda tem muitas reservas, e a gente sabe porque, infelizmente, no Brasil, a questão da corrupção e outras questões não favorecem muito uma maior comunicação entre o setor público e o privado. Mas uma feira dessa e diversas iniciativas, como a gente já vem presenciando, geralmente nas feiras, os conselhos, toda a administração pública se reúne de maneira transparente para que façam contato com o setor público, com o setor privado, na presença de todos, né? Claro. Então, assim, eu até aproveito para conversar com você sobre essa questão. Quais são os limitadores, as dificuldades que uma empresa grande como a Motorola tem com esse elevado, né, com essa elevada quantia de recursos investidos na produção de ciência e tecnologia, se vocês ainda encontram barreiras para levar essa tecnologia e demonstrar para as autoridades isso que você falou que é de fundamental importância, né? Você encurtar essa comunicação do público com o cidadão, com as instituições, para que o policial chegue o mais rápido possível em uma ocorrência. Claro. O primeiro ponto, o senhor tocou em várias esferas importantes aí. O primeiro ponto é falar um pouco da minha percepção sobre a área de segurança pública. Eu acho que nós temos profissionais extremamente competentes. Seja muito sincero, viu, Gustavo? Mas nós temos profissionais extremamente competentes na área de segurança pública. Eu tenho o prazer
Eu acho que eu tenho a honra de aprender com vocês todo dia e me permito falar com vocês, porque o senhor ainda é um profissional da área de segurança pública e cada visita que eu faço, nós temos presença nos 27 estados do país, né? Cada visita que eu faço, cada reunião que eu faço, eu aprendo cada vez mais, porque vocês estão no dia a dia enfrentando e combatendo e protegendo cada vez mais a sociedade. Então eu enxergo nossa área de segurança pública como guerreiros, como heróis que nos dão a tranquilidade de proteger. Eu costumo dizer para várias autoridades que nós temos 3 pilares fundamentais quando a gente olha como sociedade, que é saúde, educação e segurança pública. A única que não pode terceirizar é segurança pública. Saúde e educação, de alguma forma, nós temos a área privada que ajuda o governo. Então, nós temos escolas particulares, nós temos hospitais particulares, que, de alguma forma, eles ajudam o governo a atender a sociedade. Segurança pública é impossível fazer isso. É impossível, algo que o governo não tem que resolver, né? Então, o primeiro ponto disso é a oportunidade de a gente ter profissionais excepcionais e cada vez se preparando melhor, né? A gente olha as polícias de São Paulo, Minas, Distrito Federal, a quantidade de curso, o tanto que eles têm que se preparar para se tornar um oficial. Então, quando você vai discutir com eles, você discute em alto nível, com estratégia, capacidade. Então, são muito bons. Então, esse é um primeiro pilar. O segundo ponto, a aproximação deles. Eu acho que cada vez está ficando mais evidente que não existe polícia mais sem tecnologia, né? Porque é uma evolução natural da sociedade, é uma evolução natural das coisas, a internet das coisas, a conectividade, a velocidade. Então não dá mais. E hoje, você precisa se aproximar de quem é o detentor da tecnologia, de forma geral, não estou falando só da minha empresa, mas você só vai conseguir trazer o melhor para a sua instituição, e aí isso serve para a polícia, mas serve para a minha empresa. Se eu entender o que o mercado está oferecendo, né? Como que eu faço para a Motorola ser mais eficiente nas ações do dia a dia dela, né? Eu preciso olhar o que o mercado tem, que consegue agilizar, que eu consigo fazer um colaborador ser mais eficiente no dia a dia, e assim tem que ser a polícia. Eu tenho enxergado as áreas de tecnologia de todas as polícias ganhando muita força, se tornando, às vezes, a terceira ou quarta força dentro de um comando policial, e eles muito abertos a receber, a ouvir, a entender o que acontece no mercado. E, obviamente, a competição é algo natural que vai acontecer, porque é o que prevê a lei. Nós temos que seguir toda a regulamentação natural de um processo competitivo, o que eu apoio, né? Eu acho que a competição saudável, salutar, quando você olha para um ponto de tecnologia de alto nível que vai impactar na ponta, ela é muito bem, ela é bom para o cliente, mas ela é muito bom para as empresas que têm que cada vez mais evoluir o seu produto. Me alongando um pouquinho, mas dando um dado, falando um pouco de pesquisa e desenvolvimento, a gente tem uma área de desenvolvimento no Brasil. Hoje nós temos mais de 200 profissionais de alto nível produzindo tecnologia aqui no Brasil, que é usada em todos os meus mais de 100 mil clientes no mundo. Então a gente tem exportado tecnologia do Brasil para todo mundo. Eu tenho um centro de desenvolvimento de software em São Paulo, que não fica só em São Paulo, eu tenho profissionais no Brasil inteiro desenvolvendo tecnologia que eu uso no mundo inteiro. E Gustavo, então eu até já aproveito o gancho aqui para te fazer uma pergunta. Como é que o Brasil está hoje em termos, como é que a polícia brasileira, os órgãos de segurança pública estão em relação ao mundo no emprego de tecnologia e inteligência artificial visando a atender a sociedade? A gente não pode olhar para o Brasil do tamanho que ele é e querer tirar um retrato único, uma foto única para todos os estados, né? É impossível. Então vamos centrar nos grandes centros. Mas eu acho que é até um ponto interessante isso, porque não dá para ter uma política única para todos os estados. A gente não pode falar a todos os estados tem que fazer tal coisa. Cada estado tem uma demanda específica. Cada estado é um país, né? É um país e enfrenta um crime diferente. Então a gente olha, por exemplo, a gente olhou durante muito tempo Minas Gerais com o problema do novo cangaço, por exemplo, os assaltos ao banco.
Era um problema evidente e era um tipo de combate ao crime. Aí você vai falar com um profissional, o profissional de Rondônia, por exemplo, você teve a oportunidade de conversar com o secretário ontem, ele não tem esse problema, o problema dele é outro, né? Rio de Janeiro tem os São seus problemas. Paulo. Então, você até as facções se diferenciam no modo de atuação. Exatamente. Então, você não pode querer uma política única para problemas diferentes. Da mesma forma é a tecnologia, né? Nós temos estados que estão mais avançados em alguns pontos, menos em outros. Então, você tem estados que estão muito avançados na parte de comando e controle, só que não estão tão avançados na parte de vídeo, por exemplo. Aí você tem estados que estão super avançados na parte de radiocomunicação, porque hoje, quando a gente fala de radiocomunicação, os sistemas que a gente tem em alguns estados do Brasil, São Paulo, Minas Gerais, por exemplo, são os sistemas top do que existem no mundo. É o mesmo sistema que você tem nas maiores polícias do mundo, inclusive pela característica geográfica e de tamanho do país, são os maiores sistemas, às vezes, que você tem no mundo, né? Então, do ponto de vista de tecnologia, nós temos em alguns viés, alguns setores, tecnologia de ponta, comunicação tem avançado bastante, porque hoje você não faz segurança pública sem comunicação. E você está caminhando numa outra área de inteligência artificial, na área de comando e controle, na área de vídeo monitoramento, na área de body cam. Você está avançando para chegar num nível que você já tem outros países um pouquinho mais avançados. Então, eu acho que o Brasil está numa crescente, está entendendo, eu acho que as corporações estão entendendo a importância da tecnologia para gerar eficiência, né? E agora, obviamente, o desafio é recurso, né? Que é necessário um investimento para você fazer isso. Eu acho que é uma evolução natural disso daí. E Gustavo, o grande problema da segurança pública, desde que eu ingressei, quase 30 anos, e percebi a ausência de integração entre as forças, né, policiais, estaduais e, obviamente, em plano nacional, né? Há uma dificuldade de integração. Há uns 7 anos, eu como pesquisador na área, eu cheguei à conclusão que o que vai fazer a verdadeira integração entre as forças não vai ser uma decisão política, vai ser a tecnologia. Perfeito. Vai ser, além de um estratagema para a integração, ela vai ser uma necessidade. Então, os sistemas, cada vez mais, eles vão permitir essa interconectividade, esse acesso facilitado a dados, motores de busca cada vez mais eficientes. Então, a integração ela tem acontecido por conta da tecnologia. Interessante, né, essa observação. Mas hoje ainda é um grande gargalo. Falo isso por sentir na pele como operador de segurança pública, né? Por exemplo, Distrito Federal, que a gente faz divisa ali com Goiás, né? Eu já tive minha casa invadida num furto, que foi encontrado digitais e foi feito, né? Teve a perícia e não identificaram as digitais, e eu perguntei, indaguei, né, ao policial responsável, ele falou assim, olha, pode ser do Goiás. Eu falei, mas vocês não têm um banco de dados interligado? Goiás, do outro lado, é uma pista que divide às vezes, né? Sim. Ele não tem acesso, a não ser um crime mais grave, um crime federal. Então, se a gente está falando isso no DF, né, ali com Goiás, e a gente também tem os bancos de dados isolados, né? O Detran tem o seu, a PM tem o seu, a Polícia Civil tem o seu. Algumas secretarias de segurança evoluíram formando uma base de dados integrada, mas a gente ainda tem muita divisão, e quem perde com isso é a sociedade e quem ganha é o criminoso. É um excelente ponto, Coronel. A integração ela é fundamental para trazer agilidade e trazer inteligência, né? Não só na questão de base de dados, mas também na questão de base de dados, mas em problemas básicos, em problemas de comunicação, né? A gente tem uma oportunidade de talvez corrigir um erro histórico, né? Talvez lá no passado, não entrando aqui, a Motorola Solutions é o único fabricante do mundo que possui todas as tecnologias de radiocomunicação, P25, DMR e Tetra, né? Então aqui eu não vou entrar nem na discussão qual que é melhor, eu acho que não é esse o ponto. Não precisa. O ponto é, a gente deveria ter tido um único padrão para o Brasil inteiro, e a gente não tem. Então a gente tem estados, nós estamos aqui no Rio de Janeiro,
vizinho de São Paulo. E o padrão de comunicação dos dois estados são diferentes. Se você tiver que fazer uma operação conjunta, existe uma dificuldade de comunicação. O senhor sabe muito bem que comunicação é vital, né? Então, a integração, às vezes, na comunicação, em padrões diferentes, era um grande desafio, né? Hoje, a tecnologia já permite fazer um protocolo, um padrão de comunicação integrado em todas as forças do Brasil, com o governo federal, com o PRF, com o Exército, e você conseguir integrar a comunicação entre todas as forças. Porque tem hoje o Cinespicad, né? Muitos estados já aderiram à plataforma. O Cinespicad ele é mais uma plataforma de despacho, não de comunicação, Sim. né? Eu estou falando mais da comunicação pelo ar Mas daria mesmo. também para você Daria. fazer uma interconexão, Sim. por exemplo, transmitindo os dados dessa comunicação para o Cinespicad e alimentando, perfeitamente. Esse software que eu comentei agora há pouco de atendimento, ele poderia jogar para o Cinespicad todo esse primeiro atendimento. Não, porque você imagina, Gustavo, o policial está ali no atendimento da ocorrência, na viatura, realizando o registro da ocorrência na viatura. À medida que isso é transferido para o Cinespicad, outra base de dados que já cai, por exemplo, lá na delegacia, quando o policial chega com a ocorrência, ele já tem praticamente o BO feito. Sim. Também na delegacia, né? Sim. Assim, a integração e a tecnologia permite uma série de ganhos. Por exemplo, eu vou dar um caso de bodycam, por exemplo. A transmissão da bodycam dentro do centro de comando e controle. Você está atendendo uma ocorrência que teve uma vítima. Você tem um médico regulador dentro do Copom que ajuda o policial a dar um pronto atendimento àquela primeira ocorrência, né? Então, assim, eu acho que a tecnologia... Ainda facilita a custódia de evidências. De evidências. Então, ou seja, você tem diversas ferramentas hoje e por isso que o conhecimento é fundamental. Porque vocês têm o conhecimento do que vocês precisam. E a gente pode chegar com o que ajuda vocês a resolver o problema do outro lado do ponto de vista de tecnologia. Eu costumo dizer muito que eu não sou um fornecedor, eu sou um parceiro de vocês. E a minha missão está muito alinhada à missão de vocês. A minha missão, e essa é de fato a missão da Motorola Solutions, é conectar quem precisa de ajuda com quem pode ajudar. E normalmente quem pode ajudar é quem está nessa feira aqui, quem está visitando, quem está entendendo. E a nossa missão é como eu conecto a sociedade de forma mais rápida, mais precisa, mais eficiente com as pessoas que podem ajudar. Então, eu acho que para isso que vem a tecnologia. E, Gustavo, é importante a gente tem muitas pessoas que nos acompanham que são profissionais da segurança pública, mas também tem pessoas, cidadãos comuns, apaixonados por esse universo. E é importante esclarecer que muitas pessoas indagam e perguntam, poxa, hoje, mas todo mundo tem um celular. Para que o Estado vai investir nessa tecnologia? Basta um celular. Só que as pessoas esquecem, até ontem mesmo aqui na feira, devido à quantidade de pessoas no celular, você tinha a sua comunicação limitada. Quando a gente fala numa ocorrência, por exemplo, a esplanada dos ministérios, um show, uma manifestação que tem um volume elevado de pessoas, você não consegue acessar a comunicação. Então, nós já tivemos vários problemas de às vezes, o agente... O policial acreditar, não, eu tenho um celular aqui, eu me comunico com o meu comandante. Não adianta. Nesses eventos, o que vai funcionar é a radiocomunicação. E detalhe também, que é importante a gente esclarecer para o nosso público, é que às vezes a pessoa pensa ainda que os nossos rádios ainda são analógicos, né? Perfeito. Então houve toda uma incorporação de toda uma tecnologia, né? Eu acho que, não sei... CG4, já estamos... TDMA, enfim, exato. Então foi incorporado ao rádio e hoje os rádios eles não são mais como eram antigamente. Então transmitem dados, não só apenas som, né? E o Gustavo ele está justamente aqui esclarecendo para nós que estamos aprendendo como a polícia pode evoluir com a tecnologia fornecida pela Motorola e outras grandes empresas. Um excelente ponto, Coronel. Se você olhar o rádio, hoje ele deixou de ser só um dispositivo analógico, ele já possui telas digitais, ele já possui uma série de funcionalidades. Você consegue receber áudio, vídeo, imagem, reconhecimento facial, diversas funcionalidades dentro de um dispositivo desse. O rádio, ele tem uma série de funcionalidades de priorização e redundância, ou seja, ele tem que falar quando todo o resto cai, né? Então, eu vou citar 2 exemplos que aconteceram em São Paulo, não tão recentes, mas recentes. O primeiro evento foi a abertura da Copa do Mundo, um evento que foi feito no estádio do Corinthians, em Itaquera,
uma aglomeração grande de pessoas, ninguém conseguia se comunicar via celular. Ninguém, nem a população, nem a polícia. Toda a operação da polícia foi baseada num sistema de rádio, porque a comunicação era vital. E o sistema de rádio ele possui priorização de voz, ele possui redundância, você aperta um botão de forma simples e ele te mostra que o outro lado copiou a imagem, ele possui uma clareza de áudio, de voz, porque a comunicação eficiente não é só eu falar, eu preciso garantir que o outro lado entenda. Exato. Então ela precisa chegar clara, limpa. Então ela tem um rádio nosso, às vezes possui 5 microfones que fazem supressão de ruídos para eu tirar o ruído exterior e chegar a voz clara para o outro lado. Então tem uma série de tecnologias para garantir que a comunicação seja precisa. E além disso, eu não posso depender de uma rede de operadora. Porque a rede de operadora, num grave acidente, tem as suas fragilidades. ela é a primeira coisa que cai, porque é quando está todo mundo usando ela e ela limita. Então, quando a gente teve o acidente, infeliz acidente do avião da TAM em Congonhas, a primeira coisa que caiu foi a rede de operadora. Toda a operação policial ela se deu em cima da rede de radiocomunicação. Ela é fundamental para que as operações continuem, porque ela não vai cair quando todo o resto cair. Quando a gente teve o infeliz acidente também em São Paulo, das enchentes, Rio Grande do Sul, toda a comunicação aconteceu em cima da rede de rádio. E é interessante também a adequabilidade também às diferentes necessidades do profissional de segurança pública. Você está falando do rádio, obviamente quando tem um rádio, uma tecnologia embarcada na viatura, isso se amplia, obviamente por conta das facilidades que é você ter uma antena, né, de maior alcance. E também temos oportunidade aqui na feira, no estúdio, no stand da Flash Tecnologia, de apreciar em loco as viaturas com a tecnologia da Motorola embarcada. Inclusive, ontem teve uma demonstração aqui interessantíssima, né, com os rotolights ligados, com a batida da música, e chamou muita atenção aqui das pessoas que passavam pela feira. E a gente também tem as motos, né, que há uma incorporação também, não apenas da comunicação móvel, mas também fixa na moto, até para evitar, como numa entrevista que nós tivemos, em que foi narrado que o policial, ele, às vezes, por conta da dificuldade de acionar o PTT, ele teve que utilizar a mão e, obviamente, pode proporcionar um acidente. Perfeito. Então, já há uma incorporação na motocicleta de um dispositivo fixo na motocicleta, justamente para atender o profissional de segurança pública nas diversas ações que ele tem e os diversos combates que ele enfrenta no dia a dia, né, Gustavo? Coronel, o senhor está muito bem informado aí do ponto de vista de tecnologia das novidades, né? A Flash é um grande parceiro nosso e a gente trouxe algumas novidades. Eu acho que, obviamente, a parte de radiocomunicação embarcada, que isso já é uma coisa de cor, mas a gente também trouxe a parte de vídeo embarcado nas viaturas. Então, nós temos algumas viaturas aqui com o nosso sistema de vídeo embarcado nelas, né? E a questão da moto é muito interessante. Hoje, como sociedade, nós temos muitas motos em todas as capitais do Brasil, em todas as cidades do Brasil, né? E a polícia, para ter mais agilidade, tem usado cada vez mais constantemente há terrenos que só a moto vai adentrar. Exato. E o que eles precisam? Velocidade, agilidade e segurança, obviamente. Exato. A partir do momento que o policial está andando a 90, 100, 120 por hora numa moto, numa perseguição, pedindo reforço, como que ele tira a mão e vai colocar a mão aqui no microfone de lapela para fazer? Então, a gente já desenvolveu, já entregamos, temos parceria de um PTT anel, que fica no anel. Ele não precisa tirar a mão da moto. Está disponível aqui para quem quiser visitar, né? Muito ele interessante. aperta o botão sem tirar a mão da moto, aciona a radiocomunicação e isso chega no centro de comando e controle para pedir o reforço, para comunicar, para colocar uma ocorrência que está acontecendo. Então é bem interessante. E, Gustavo, hoje a gente percebe, né, por exemplo, a tecnologia disponível. Inclusive, o cidadão, homem médio na sua casa, ele já tem acesso, né, a diversas tecnologias em que ele pode incorporar para a sua segurança, a diversas, inclusive até reconhecimento, identificação digital. Então, ele começa a perceber e fala, cara,
se eu consigo comprar na minha casa, não é tão caro, por que o Estado não me oferece isso? Né? Então, hoje, nós temos nos diversos estados brasileiros um parque de câmeras, né, um sistema de vídeo monitoramento com diversas câmeras espalhadas pelos grandes centros, mas obviamente o olho humano, né, ele tem a dificuldade de analisar e até por conta da carência de efetivos, a gente precisa de motores de busca, né, de algoritmos adequados para verificar essas imagens em tempo real e sinalizar aí sim para o operador para que, né, a gente tem as câmeras corporais, né, e aí tem um debate, eu gostaria de conversar com você sobre isso, algumas narrativas, alguns entendimentos distorcidos sobre o emprego da câmera, as discussões geralmente que iniciam, e aí é uma crítica da maioria dos policiais que a gente tem acompanhado em diversos estudos e também entrevistas que a gente faz, é que quando se discute o emprego de câmeras corporais, geralmente a discussão está no controle e não necessariamente na necessidade do operador, na proteção do operador, que obviamente... Há casos, por exemplo, se eu estou com a câmera e o cidadão sabe que está sendo filmado, ele vai ter muito mais resistência de falar uma palavra, de xingar o policial ou de partir para um ato de violência, porque ele sabe que ele está sendo filmado, né? Então, há essa questão da proteção do policial. Há também uma questão de proteção no sentido, e aí você imagina, hoje você tem, assim como o rádio, né, o GPS incorporado ao rádio, você também pode ter a câmera e você pode montar cenários a partir de vários planos de geolocalização das câmeras, né? E é interessante, inclusive é campeão de audiência no nosso Instagram, vídeos, sobretudo norte-americanos, em que as câmeras corporais já são empregadas há muitos anos, e é interessante que são cortes com 3 planos de filmagem. No primeiro, isso em 1 minuto ou menos. No primeiro, você assiste ali o vídeo e você fala, cara, o policial matou o cidadão. No segundo, e geralmente esse primeiro, às vezes é da câmera corporal, ou às vezes é da câmera da viatura. No segundo, você assiste e fala, opa, fiquei na dúvida. E no terceiro, mostra um outro plano, que às vezes é uma câmera do bar, do posto, que mostra, e aí coloca em câmera lenta, ele retirando uma arma, fazendo menção, e o policial efetua o disparo. Você fala, não, ele agiu no estrito cumprimento do dever legal. Então, isso é para demonstrar para o policial também que a mesma câmera que condena, pode condenar, pode também salvar e inocentar um policial de uma acusação indevida. Até porque hoje todo mundo está com câmeras. E nada melhor do que você ter a sua câmera. Então, o que a gente tem falado, conversado, que essa decisão sobre o emprego das câmeras corporais precisa ser um debate com especialistas, com técnicos, voltados em garantir uma melhor condição para o profissional de segurança pública e não numa questão de controle excessivo sobre as forças policiais. Então, as forças policiais, elas têm que ter a liberdade de discutirem e implantarem de fora para dentro e não de dentro para fora e não de fora para dentro, como imposição do Ministério Público, do Supremo ou qualquer outra instituição que tem controle sobre as forças policiais. Então, é importante a gente ter um nível de discussão adequado, ouvir profissionais, ouvir o setor, o mercado, né, para que a gente possa, de fato, utilizar o melhor que a tecnologia pode nos propiciar, né, Gustavo? O senhor passou por vários pontos importantes, desde a utilização das câmeras fixas até as body cams, né? Do ponto de vista das câmeras fixas, eu acho que o senhor passou por 2 pontos fundamentais, e eu acrescentaria que é um terceiro, que é a limitação do ser humano, de ficar muito tempo olhando por uma imagem. Ele vai continuar olhando e não vai enxergar nada, porque é uma limitação do ser humano, né? O segundo é o efetivo policial, ou seja, não adianta a gente falar que nós temos uma redução de efetivo e eu ter que tirar um monte de policial do seu objeto fim, botar dentro de um centro para olhar a câmera. Não faz o menor sentido. O produto tem que trabalhar, o produto tem que trazer essa análise e evidenciar o que está acontecendo de errado, e isso a inteligência artificial vai fazer. Nós estamos demonstrando isso no nosso stand, vai ser um prazer recebê-lo lá e mostrar para o senhor tudo isso funcionando. E o terceiro é a manutenção. Quando a gente fala de câmeras espalhadas durante o estado inteiro, manter isso é uma outra dificuldade que o estado tem. É muito difícil. A alimentação,
né? A Exato. energia elétrica, aí tem que ter o Exato. contrato para energia elétrica, aí tem o cabeamento, que tem que ter o contrato do cabeamento, tem que ter autorização para usar o poste. Exato. Então exato. é um ecossistema gigante que a Gigante. administração pública tem muita dificuldade. Exato. E por isso que a empresa ela vem com toda uma parte de serviço gerenciado para te prover, não a câmera, te prover a imagem. Tem um motor de busca também. Exato, ele te provém o que você quer. O que eu quero? Eu quero pegar o criminoso e é isso que nós vamos te proporcionar, né? Quanto à discussão das câmeras corporais, o que eu costumo muito dizer? Eu costumo dizer que o especialista em segurança pública são vocês. Vocês têm a visão, vocês têm o conhecimento, vocês têm anos e anos de história nesse combate, vocês sabem exatamente o que vocês precisam e como vocês precisam. A gente tem que vir com nossa solução para trazer, com nossas ferramentas e nossa tecnologia, para trazer a solução para o problema de vocês. A câmera corporal ela é uma solução para um problema. Ela é uma solução para um problema de diversas formas, em geração de evidência, em abordagem, no melhor comportamento da sociedade. E aí passa por tudo isso também a discussão dos procedimentos operacionais dentro das corporações. Como que vai ser o procedimento de uso? Como que nós vamos encaixar a câmera para um procedimento de uso mais adequado? Agora, o que a gente não pode tirar da equação é que o policial ele vai ser filmado de uma forma ou de outra. Hoje em dia, todo mundo tem um celular. O que acontece muitas vezes é o que aparece é só um recorte. Exato. Que é um recorte e geralmente polêmico. que vai interessar a A ou a B. Exato. Não necessariamente é um recorte do que de fato aconteceu. A câmera corporal, a ideia dela é trazer a luz ao fato do que de fato aconteceu. Seja ele uma abordagem com sucesso e positiva, seja ela uma abordagem errada. Porque a gente não pode desassociar a polícia da sociedade. Como uma sociedade, nós temos gente que é extremamente competente, capaz, honesta, e temos gente que não é. Mas isso é médico, executivo, advogado, em todos os setores da sociedade. Nós vamos ter policiais, e a grande maioria competente, habilidoso, capaz, e nós vamos ter uma pequena parte que não. Então a câmera também vai trazer a oportunidade da correção, né? Mas eu acho que a discussão ela passa muito mais pela necessidade de cada corporação e pelos procedimentos operacionais decididos dentro de cada corporação. Gustavo, você falou da dor do policial, né? E tem a dor do gestor. E a gente fala pela experiência que a gente tem como contratante, né, como administração pública. Você citou um exemplo, por exemplo, do sistema de vídeo monitoramento. Então, para o Estado é muito complexo manter um sistema de vídeo monitoramento. Como eu falei, são diversos contratos, são diversos setores. Um vai cuidar da questão da energia, outro do poste, onde vai ser instalado, a manutenção daquela câmera. Para além disso, você tem um motor de busca, você tem que ver como é que você vai alimentar esse ecossistema para que, de fato, ele produza e que a informação coletada de reconhecimento facial, de imagem, ela seja efetivamente transportada para o policial que está na rua para atendimento de ocorrência, né? Então, a administração, ela precisa manter esse ecossistema, às vezes, contratando diversas empresas. E você sabe muito bem que no mercado, inclusive, tem uma fala de um colega, até meu chefe, que ele fala muito nos vendedores de saco de fumaça, né? Então, o mercado, ele, obviamente, né, tem muito aventureiro, tem muita gente querendo lucrar com a administração, com tecnologias que não se falam, né, de maneira geral com outras tecnologias. Então, a dificuldade hoje do poder público, sobretudo pelo fato de uma outra carência do mercado, e a gente sempre tem debatido essa questão, que é a certificação dos produtos, né? Lógico, a gente está falando de produtos de telecomunicação, comunicação, a gente tem a Anatel, mas o que eu estou querendo dizer é porque no Brasil ainda o mercado não evoluiu para que houvesse iniciativas do setor privado ou do público para certificações, para separar o joio do trigo. Perfeito. Então, hoje, o mercado ainda é alimentado por produtos, por serviços e por empresas que e aí tem a questão, obviamente, do menor preço, que às vezes a legislação, e às vezes você tem uma grande empresa, um grande produto,
mas você, por conta da legislação e do controle de contas, você tem que necessariamente contratar de uma empresa que não vai entregar o melhor. Então, há essa dificuldade que eu acho que é do setor público, mas também é do setor privado, que precisa, o mercado ele precisa evoluir nesse sentido. Obviamente tem melhorado cada vez mais, mas ainda a gente sente uma necessidade de melhoria nesse serviço. É um ponto fantástico esse, né? A nova lei de legislação, ela deu alguma outra flexibilidade aos gestores públicos para trabalhar um pouco mais essa dor. Contudo, eu acho que é fundamental a especificação técnica setar um parâmetro de alto nível. Quando a gente fala de segurança pública, a gente fala produtos de missão crítica. Basicamente, qual que é a diferença? Não pode falhar, né? É essa. Na hora um produto residencial e um produto de missão crítica não pode falhar. Então, quando eu falo, por exemplo, de câmera, há uma câmera que de um estacionamento de um shopping. Cara, se a câmera não lê a placa, o maior impacto que você pode ter... O cara não pagar o estacionamento. Ou não pagar o estacionamento, ou demorar um pouco mais, tal. Agora, uma câmera que está num LPR, que está numa estrada de uma segurança pública, que está pegando, ou pode pegar um cara que roubou um carro, ou um bandido fugitivo procurado. Ela não pode falhar. Não pode. O rádio, na hora que o policial está trocando tiro e precisa pedir socorro, ele não pode falhar. Essa é a diferença de um produto de missão crítica para um produto residencial ou comercial. Ele não pode falhar. E aí a especificação, ela tem que pedir isso. E quando a gente entra na questão de tecnologia e do avanço da tecnologia, você não pode desprezar a cibersegurança hoje. Isso. É isso que eu pensei agora quando você falou. Hoje, a questão de cibersegurança, de você ter portas abertas em produtos para que pessoas de fora... Cada produto, cada acesso que você põe na tua rede, cada produto que você põe na tua rede é um acesso que um hacker... É uma porta, né? É uma porta que um hacker pode usar. E hoje o crime organizado ele tem evoluído. Evoluído. E pode acessar todo o seu sistema dentro de segurança pública. A gente investe milhões em cibersegurança. Eu tenho uma área de cibersegurança hoje que vende produto. A gente tem uma área que chama PSTA, que é um grupo de agências de segurança pública tratando de casos de cibersegurança. Por quê? De tão fundamental que isso virou na área de segurança pública. É fundamental que os gestores hoje subam a barra, exijam produtos que tenham segurança cibernética, porque amanhã ou depois a nova guerra é a guerra cibernética, não é mais a guerra de bomba, de arma. É isso que pode causar um transtorno enorme na área de segurança pública. É fundamental a contratação correta e o cuidado com a parte de cibersegurança. Gustavo, que papo, viu? Uma grande aula aqui. A gente percebe, obviamente, não poderia ser diferente, né? O presidente da Motorola no Brasil. Então foi uma grande aula, né? Sobretudo sobre ciência e tecnologia aplicada à segurança pública. Eu agradeço imensamente a sua participação aqui no nosso podcast, aqui no estande da Flash Engenharia, no podcast da Última Rácio. Eu espero que essa seja a primeira de diversas entrevistas, de encontro e bate-papo que a gente possa ter, justamente por trazer informação para o nosso público. Muito obrigado, meu amigo. Coronel, eu que agradeço a oportunidade. Foi um papo muito legal, muito descontraído. O senhor conhece demais também essa área de tecnologia, de segurança pública. Estou sempre à disposição e reforço o convite. Se tiver um tempo, vá ao nosso estande aqui do lado para ver toda essa tecnologia em uso. Muito obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Satisfação imensa conhecer. Satisfação. E esse foi mais um episódio especial aqui do nosso podcast Opinião Segura, diretamente da LAAD 2025. Estamos aqui no estande da Flash Engenharia, nosso podcast volante. Temos a honra de receber aqui, como vocês tiveram a oportunidade de conhecer, e de conhecer um pouco mais, né, sobre tecnologia aplicada à segurança pública, do Gustavo, que é presidente da Motorola Brasil. Um forte abraço a todos e até o próximo podcast Opinião Segura. Fosse honra.